derramar da Tua graça sobre nós. Pai, que a partir desse momento, Pai, o Senhor leve cativo, Deus, toda a ansiedade, tudo aquilo que nos atrapalha, Deus, de receber do Senhor. Tudo aquilo, Deus, que faz com que o nosso coração não seja terra boa. Tua palavra diz que para que a Tua palavra possa florescer nas nossas vidas, é necessário que o nosso coração seja terra boa. E que nesta noite, Deus, o Senhor possa transformar o nosso coração em terra boa, para que possa florescer Tua palavra, que a Tua palavra possa frutificar nos nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos como igreja e como família nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra de hoje, e dando continuidade ao poder da oração, ela é muito importante nós entendermos isso, que a palavra de Deus é a palavra viva, e que por mais que o texto bíblico foi escrito há muitos anos atrás, ela é justamente a palavra de Deus, por quê? Porque ela serve para nós hoje. Amém? Deus quer transformar a sua vida hoje. Deus quer mudar a sua realidade hoje. Deus quer fazer com que você receba uma revelação diferente hoje. Amém? Por isso, olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, hoje o Senhor quer falar contigo. Abra os seus ouvidos. Abra o seu coração. Porque Deus quer falar com você hoje. Amém? E esse texto que nós vamos estudar aqui é sobre Jabes, a oração de Jabes. E é interessante, queridos, que a Bíblia fala a respeito de vários heróis. A Bíblia tem vários capítulos que fala de Davi, tem vários capítulos que fala de mulheres também, que foram mulheres vitoriosas da palavra de Deus, da Bíblia, da história bíblica. Fala de outros heróis também, Elias, Eliseu, fala de reis. Mas é interessante que a Bíblia destinou aqui 2 capítulos para falar de um homem. Do homem da tribo de Judá, que ficava numa cidade pequena, e esse homem se chamava Jabes. E é interessante que ele recebeu esse nome, queridos, porque a mãe dele colocou esse nome nele, porque a mãe teve muito problema ao dar à luz. A palavra do Senhor fala que a mãe daquele rapaz, daquele homem, depois, ela teve muito problema no parto. E a Bíblia diz então que a mulher colocou o nome dele de Jabes, que quer dizer aflição, sofrimento, indesejado. Por quê, queridos? Aquela mulher teve muitas dores. E ela falou assim: olha, coloca o nome dele de Jabes, porque durante o seu parto eu tive muita dor. E eu queria que ele não tivesse nascido. Eu queria que esse momento não tivesse acontecido na minha vida. E é interessante nós entendermos isso, que no mundo oriental, diferente às vezes daqui do ocidente, né? Aqui muitas vezes a gente coloca o nome do filho porque acha bonito, né? Não é assim? Você acha bonito o nome e às vezes nem sempre você olha o significado do nome, né? Você vai lá, olha qual que é o nome mais bonito, né? Aí os pais começam: isso aqui é mais bonito, isso aqui é diferente, isso aqui e tal, né? Vitória tem que ter um C no meio para dar uma quebradinha, né? Victória, tá? Soletrar a vida inteira, né? Sofia com PH, né? É só, você olha lá, né? Mas nós olhamos o significado também, né? Amém? Queridos, mas é importante entender que no Oriente as pessoas colocavam um nome que a pessoa carregava aquele nome pelo resto da vida. E o nome daquela pessoa era dado, né, quando ela representava algo na vida daquela família. E quando a pessoa tinha um significado, então ela recebia um nome. Ela recebia um nome que aquilo carregava ali por diversos tempos. Por exemplo, Daniel. Daniel era um nome que é príncipe de Deus, né? E ali Daniel, então, quando ele nasce, seus pais colocam aquele nome, escolhem o nome Daniel. E todo dia, quando chamava Daniel, príncipe de Deus, os pais profetizavam sobre a vida daquele jovem. E outros nomes da Bíblia também, que tem muitos nomes bonitos. Mas é interessante entender, então, a cultura oriental, que quando era colocado o nome na criança, é porque aquela criança representava algo. E aqui a palavra de Deus fala que Jabes, então, olha só o verso 9. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Queridos, é interessante então que esse nome Jabes, na raiz, é indesejado. A mãe não desejou aquele filho porque ele trouxe muito sofrimento para ela. E ela pôs o nome de Jabes justamente por causa disso. Falou: com muitas dores eu tive essa criança. Essa criança me trouxe muita dor, muito pesar. Então naquele momento a mãe não desejou e Jabes recebe esse nome com ele. E a Bíblia fala que Jabes era de uma cidade pequena de Israel. E aí nasce aquela criança com o nome de indesejado.
e por onde quer que ele fosse, ele receberia aquele nome, indesejado. Os coleguinhas brincavam, talvez, né? Bullying não inventaram hoje, bullying teve a vida inteira, né? Só que mudou o nome agora, né, de bullying, né? Cada geração põe um nome, né? E agora o nome é bullying, né? E é interessante que ali as crianças chamavam ele de indesejado, os pais chamavam ele de desejado, chegavam os parentes ali para visitar, falavam, esse menino quase matou a mãe dele. Esse menino, quando nasceu, a mãe quase morreu. Por isso que o nome dele é Jabes, porque é indesejado. Ele trouxe muito sofrimento para sua mãe e para sua família. Os irmãos, possivelmente, os irmãos mais velhos, né, quando se referiam a Jabes, olha, esse menino quase matou nossa mãe. Esse menino é um problema desde que nasceu. Desde que nasceu, esse menino só traz problema, só traz confusão, só traz complicação para a nossa família. E aquele jovem, então, ele começa a ir crescendo, então, ali, nessa dimensão, de todo mundo chamando ele, lembrando ele daquele dia, que ele trouxe sofrimento para a mãe. E para o oriental, queridos, é muito forte o significado do nome. Esses dias tem um autor famoso, coreano, é um pastor muito conhecido, e ele teve uma briga com o pai dele, e ele tinha um nome. E quando ele brigou com o pai dele deserdou ele. E aí ele teve que trocar de nome. Ele chamava um nome, agora ele chama outro. E aí nos livros dele tudo mudou o nome, né? Era um nome, agora é outro. Por quê? Porque no Oriente, quando você é deserdado pelo pai, você perde até o nome, né? Tanto que o nome é importante, tanto que o nome tem significado. E esse Jabes que a Bíblia fala aqui, e a Bíblia revela 2 versículos sobre ele, fala que ele nasceu numa família pequena, e ele foi um filho indesejado pelos seus pais, porque ele trouxe muito sofrimento, então, para sua mãe. Mas é interessante, queridos, que chega um certo momento que esse Jabes indesejado, que recebe essa maldição no seu nome, e carrega isso todos os dias da sua vida. Chega um momento que ele conhece a Deus. Chega um momento que esse rapaz, lá de uma aldeia pequena de Israel, que tinha esse nome terrível que ele carregava com ele, e as pessoas falavam sobre isso, sobre ele, e lançavam essa palavra constantemente. E a palavra do Senhor fala que chegou um dia, no verso 10, Jabes orou ao Deus de Israel. Queridos, interessante que aqui no original, quando se refere que Jabes ele clamou, Jabes ele invocou o nome de Deus de Israel. E aqui quando o termo Deus é Elohim, o Elohim na palavra do Senhor fala do Deus criador, do Deus que fez todas as coisas, do Deus da criação, do Deus que transformou, criou o universo. E aquele jovem tão indesejado, aquele jovem que tinha aquele problema e possivelmente carregava com ele aqueles problemas emocionais, cresceu com aquilo ali, mas chegou um momento que ele conheceu um Deus, que era o Deus que tinha criado os céus e a terra, Elohim. Queridos, e ali naquele momento, quando se clamava, e quando a pessoa chamava o Deus pelo nome, é porque ela tinha tido uma revelação daquela parte de Deus, a teofania, né? Por isso que Deus tem vários nomes, El Shaddai, Elohim, Elion, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shammah, tem vários nomes e cada nome se traduz numa revelação de Deus, em algo que as pessoas tinham essa revelação e clamavam por isso. Olha, eu estou precisando de cura. E aí eles clamavam por Deus na sua teofania, na revelação de Deus, naquele respeito de cura. E aqui Jabes, então, ele conhece a revelação de Deus, de um Deus que criou todas as coisas, de um Deus que criou o universo. Lá no Salmo 8, quando ele fala, Senhor, que é o homem, né, para que te lembre deles. E o homem não é nada, mas o Senhor criou pouco menor do que os deuses. Queridos, Davi fala, Senhor, o Senhor trouxe o homem, a natureza humana, como um poder criador. Por isso, queridos, que o homem inventa tanta coisa, né? Por isso que o homem inventou avião, inventou celular, inventou tanta coisa moderna hoje, porque nós temos dentro de nós essa fagulha de Elohim, Deus Criador, que fez todas as coisas. E Jabes, então, ele tem essa revelação do Deus Criador, do Deus que transforma situações. E por mais que ele não tinha expectativa nenhuma na sua vida, era de uma tribo pequena e uma pessoa desejada na família, ele tem essa revelação de um Deus que criou todas as coisas. E a Bíblia diz então que esse Jabes indesejado, esse Jabes que foi rejeitado pela sua família, esse Jabes que era de uma família pequena, que não tinha recursos, ele chegou diante de Deus e invocou o nome de Deus de Israel. Ele invocou Deus pelo nome Elohim, que quer dizer Deus Criador, o Deus verdadeiro que fez todas as coisas, da qual todas as coisas estão debaixo do seu poder. Queridos, e quando ele faz isso, a palavra do Senhor fala, no verso 10, Jabes orou ao Deus de Israel.
abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Querido, Jabes, então, ele faz uma oração do fundo da sua alma. Jabes, ele se apresenta diante de Deus com todo o seu ser. E ele abre o coração diante de Deus naquele momento, porque ele já não tinha mais expectativa. As questões naturais já não estavam ao seu alcance. Ele não era de uma tribo famosa, ele não era de uma cidade grande que ele podia galgar algo, mas ele conheceu o Deus que podia todas as coisas, o Deus que tinha todo o poder nas suas mãos, o Deus que tinha feito os céus e a terra. E naquele momento, aquele homem, então, ele ora a Deus, e fala: Senhor, abençoa-me. O primeiro pedido que ele fez para Deus foi para que Deus abençoasse a vida dele, para que Deus tirasse toda a desgraça que havia sobre a vida dele, para que Deus tirasse tudo aquilo que foi lançado, toda a maldição lançada sobre ele. Quando ele pede a bênção de Deus, é porque ele fala: Senhor, eu fui amaldiçoado todos os dias da minha vida. Todas as vezes que uma pessoa olhava para mim, ela me amaldiçoava, ela lançava uma palavra de maldição sobre mim. Esse aí não vai dar certo, ele só trouxe dor na família, esse aí só trouxe coisa ruim. Mas naquele momento, então, ele sentiu necessidade de ser abençoado. E ele falou: Senhor, eu peço que me abençoe. Queridos, justamente porque no coração dele estava clamando: eu preciso de bênção, eu preciso de um refúgio, eu preciso de água fresca, eu não aguento mais essa maldição sobre mim. E naquele momento, então, ele ora, fala: Senhor, que o Senhor me abençoe. Você pode dizer isso? Que o Senhor me abençoe. Mas você pode falar com fé, fala: que o Senhor me abençoe. Queridos, às vezes para você que vive uma vida tranquila, de boa, quando você ora assim, você não entende isso. Mas se você está passando por um momento que Jabes passou, ou se você por alguma fase da sua vida já passou por um aperto, um arroxo, uma situação dessa, de maldição, você sabe o que é receber a bênção de Deus. E a segunda coisa que ele disse, falou: Senhor, aumenta as minhas terras. O que Jabes estava falando aqui? Senhor, aumenta minhas perspectivas. Naquela época, a prosperidade daquelas pessoas estava muito ligada à terra. Por isso que quando Deus abençoou Abraão, Deus levou Abraão para um lugar alto e falou: Abraão, olha para a direita e olha para a esquerda. Estou trocado aqui, né? Virado. Mas olha para um lado e para o outro, fica melhor assim. Olha para um lado e para o outro, Abraão. Onde a sua vista está alcançando, isso eu vou te dar como herança para você e para os seus descendentes. Queridos, Jabes aqui, ele estava orando: Senhor, alarga as minhas terras. E o que ele estava dizendo? Deus, aumenta a minha perspectiva. A minha perspectiva, ela é muito limitada. Eu só consigo ver aquilo que está à minha volta. Eu só consigo ver situações remotas e situações próximas. Eu não consigo ter uma visão ampla. E que o Senhor aumente, então, as minhas terras. Deus, aumenta a minha perspectiva. Me dá uma visão maior, me dá uma visão além das minhas capacidades naturais. Naquele momento, então, Jabes orou assim, falou: Deus, aumenta a minha perspectiva. Aumenta a minha capacidade, a minha condição de crescer, a minha condição de ampliar meus horizontes. Muitas vezes, queridos, nosso horizonte está fechado. Muita coisa em Deus que nós precisamos alcançar, conquistar, depende da nossa visão. Por isso que a palavra do Senhor fala que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visão. Queridos, para você conseguir crescer, para você conseguir conquistar, para você se posicionar diante de Deus, falar: Deus, me posiciona nesse lugar, me coloca nessa posição, Deus, eu quero isso para mim. Você tem que ter essa visão. Você tem que ter essa visão emplanada, esse horizonte maior. Por isso que é importante, queridos, nós aumentarmos o nosso horizonte, nós aumentarmos a nossa perspectiva de vida. Por isso que aqui na FAB a gente traz alguns programas, por exemplo, como o Summit. O Summit é um momento que você alarga a sua visão. Você começa a ter uma visão de mundo. O que está acontecendo no mundo? E às vezes nós temos uma perspectiva fechada, fala: Deus, mas está falando lá um homem que tem uma questão lá da África toda, lá, e ele está criando ali um processo todo em outro continente, e às vezes a gente acha muito grande aquilo que é palestrado aqui. Mas é justamente para isso, queridos, para que nós possamos ampliar a nossa visão, o nosso horizonte, para que nós possamos chegar diante de Deus e falar: Deus,
eu quero que o Senhor me posicione nesse lugar. Eu quero que o Senhor me abençoe nesse ponto. A Bíblia fala que nós temos que ter a visão ampliada. Por isso que um dos frutos do Espírito, quando o Espírito Santo vem, como Joel profetizou, nos últimos dias derramarei do meu Espírito, e os nossos velhos terão sonhos, a capacidade de sonhar restaurada. E às vezes a gente acha, né, olha, eu já estou, né, do meio para frente, né, a gente brinca muito isso. Esses dias eu assustei, porque daqui a 17, 16 anos já vou ter carteirinha de idoso, né? Eu dei um choque, queridos. Eu falei, gente, eu vi um negócio lá com 60, você pega a carteirinha do idoso, né? Eu falei, daqui 14 anos, 16 anos, ou 14, não, 16. Não, 16, mudar a conta não, meu marido. Né? Daqui 16 anos eu estou com a carteirinha na mão, né? Passe livre, amém? Queridos, entrada grátis no cinema, né? Não? Mas olha que eu veio aquilo na minha mente, né? Que mexeu comigo. Né? Por isso que eu vou comprar uma moto agora, esses dias, né? Estou olhando a moto para comprar. Minha esposa falou que é a crise dos 50, né? Perto dos 50, o cara quer comprar moto e tal, fazer tatuagem, né? Amém? O jovem fez uma tatuagem aí, está com vez também? Não? Ah. Ainda não, né? Então, né? Vamos fazer junto a tatuagem. Né? Mas, queridos, é importante observar isso, mas a palavra do Senhor fala que nos últimos dias o Espírito será derramado e os velhos terão sonhos, a capacidade de sonhar é restaurada. E a Bíblia fala que os jovens terão visão. E o que é isso, queridos? Os jovens ter visão é justamente você ter sua tenda ampliada, você ter sua visão ampliada, você, Deus, a minha perspectiva hoje não me capacita, não me dá condição de sonhar. A minha condição natural hoje não me dá condição de ter visão, mas pelo Teu Espírito eu vou ter sonhos, e pelo Teu Espírito eu vou ter visão. Amém? Quantos querem ter sonho e visão? Levanta sua mão e fala, Senhor, pelo Teu Espírito eu quero sonhar, pelo Teu Espírito eu quero ter visão. Queridos, visão é sonhar acordado. Visão é você olhar para um lugar assim e você já começar a ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? E Jabes, a terceira coisa que Jabes orou, ele fala, Senhor, que a Tua mão esteja comigo. Querido, Jabes, ele pediu, Senhor, primeiro que o Senhor me abençoe. Segundo, que o Senhor me amplie o horizonte. Terceiro, que o Senhor vá comigo, que o Senhor tenha, a sua mão esteja comigo. Ontem aqui na vigília, para os irmãos que não sabem, todo sábado que antecede a ceia tem vigília, das 10 à meia-noite ou até 1h da manhã, mais ou menos. Amém? E ontem foi muito bom a vigília, foi um momento muito gostoso, um momento muito especial em Deus, queridos. A vida do seu irmão do lado, e fala, irmão, tem vigília, viu? Uma vez por mês tem vigília. E eu vou orar, queridos, para Deus, incomodar lá na sua cama de noite, né? Quando a gente estiver orando aqui, falar, Deus, derruba o irmão da cama, né? Puxa o cobertor. Queridos, a Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação, amém? E eu vou orar para que Deus incomode o seu anjo para te derrubar da cama, para você vir para a vigília, né? É isso, mano? Pensou, caiu da cama, pode saber, falou, hoje tem vigília, amém? Queridos, mas é importante aqui que a Bíblia fala que já que o Senhor vá comigo. E ontem na vigília, eu acho que o Ranieri compartilhou aqui sobre isso, né? Do momento que Deus se estressa com Israel e fala, Moisés, chama o povo, vocês vão entrar na terra, eu vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou mais. Eu cansei de vocês. Quando o povo começa a chorar, e Moisés fala, Deus, não faz isso não. Não é que o Senhor vá conosco, né? Que o Senhor possa, se o Senhor não for conosco, nós não queremos ir também. Queridos, aqui Jabes, ele tem essa revelação, fala, Deus, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me alastre as fronteiras, que o Senhor me dê visão, mas que a sua mão esteja comigo. Porque, queridos, não adianta nada você ser abençoado, não adianta nada você crescer em outras áreas da vida, se o Senhor não for contigo. Tem gente que cresce e deixa Deus para trás, né? Tem gente que acelera e deixa Deus para trás. Queridos, aqui Jabes ele teve essa dimensão porque ele teve um encontro com Deus. E no momento que ele teve um encontro com Deus, falou, Senhor, que o Senhor me abençoe, que o Senhor largue a minha visão, mas que a tua mão esteja comigo. Eu não quero ir sem o Senhor. Eu não quero nada que não seja na tua presença. Queridos, e nós temos aprendido isso aqui nesses dias. Semana passada nós tivemos um encontro de líderes, e ali tem uma revelação da palavra de Deus, de que o lugar da bênção, que o lugar da prosperidade, o lugar do crescimento,
não é um lugar físico, não é um lugar natural, mas é um lugar espiritual, amém? Que onde quer que você estiver, se você estiver com Deus, se a mão do Senhor estiver sobre você, onde quer que você estiver, você vai ser abençoado. Por isso que a Bíblia fala que se você tiver o Espírito Santo e Deus, a mão de Deus estiver sobre você, onde você colocar o pé, Ele vai te dar como herança. Você pode profetizar essa palavra? Onde colocar meu pé, o Senhor vai me dar como herança. E a palavra do Senhor fala também que onde você colocar a mão, vai prosperar. Amém? Ó, fala comigo também, onde eu pôr minhas mãos, onde eu colocar minhas mãos, vai prosperar, porque a bênção do Senhor está sobre mim. Amém, queridos? Isso é andar com Deus, isso é você ter revelação de onde quer que você vá, não importa se a situação estiver difícil, não importa se a economia estiver ruim, onde você pôr o pé, Deus vai te dar como herança, onde você colocar a mão, vai prosperar. Amém? Mas essa palavra na Bíblia, ouça bem o que eu estou te dizendo, essa palavra na Bíblia, ela é condicional. Às vezes a gente fala isso no culto, né? E a gente brinca e levanta a mão e fala, isso, vou prosperar. Tem aquela musiquinha, né? Para a direita, para a esquerda, né? Mas acho que eu ficava olhando para ela na igreja, né? Quando tinha essa música, né? Bem, mas o Érico lembra, cadê o Érico? Já está lá fora. Mas tinha uma música lá que falava para a direita, para a esquerda, falava que eu não mexia, eu ficava só olhando para ela na igreja, né? Bem, você ficava olhando para mim, ficava nada, eu mexia para um lado e para o outro, não ficava nada que eu te via, né? Parado lá olhando para mim, né? Amém? Queridos, mas o que acontece? A palavra do Senhor fala então que essa bênção, ela é condicional. A salvação, queridos, é favor de Deus, ela é pela graça. Mas essa bênção de andar debaixo do favor de Deus, ela é condicional, e ela é condicionada ao seu posicionamento. Amém? Ouça bem isso, queridos. A palavra do Senhor fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que estão debaixo do seu propósito. Tudo coopera para todo mundo. Tem coisa que acontece na vida da pessoa que não é para cooperar com a vida dela, é para trazer ruína na vida dela mesmo. Né? Às vezes a gente não tem nada, às vezes fica sem graça, assim, quando você sabe de onde. Não, irmão, tudo coopera, né? Às vezes a gente fala isso. Queridos, mas a palavra do Senhor fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que estão debaixo do seu propósito. Amém? Se você não amar a Deus, se você não estiver debaixo do propósito de Deus, tem coisas que acontecem na sua vida que não é para cooperar, é para arrebentar com você. Mas quando você está debaixo da mão de Deus e você está debaixo do favor do Senhor, mesmo quando algo que acontece na sua vida é para te arrebentar, Deus transforma aquela situação em bênção. Amém? Levante sua mão e fala assim, tudo que vier contra mim, Deus vai transformar em bênção. Amém, queridos? Queridos, isso é muito forte, mas essa é uma bênção condicional, e você tem que entender isso, que ela depende do seu posicionamento em Deus. Depende de você se posicionar como esse homem aqui fez, o Jabes da Bíblia. Ele falou, Senhor, me abençoa, alarga minha fronteira, mas que a sua mão esteja comigo. Eu não quero só a tua bênção, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o teu Espírito sobre mim. Amém? Queridos, a quarta coisa que ele ora, ela falou, Senhor, que o Senhor me guarde de males. Que o Senhor me guarde do mal. Queridos, Jesus na oração sacerdotal, ele orou assim, Senhor, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Queridos, a Bíblia fala, e Pedro falou, Jesus falou para Pedro também, né? Falou, Pedro, o diabo pediu para cirandar com vocês, ou peneirar vocês como trigo. Quem já peneirou arroz aí, gente? Deixa eu ver. Por isso que as irmãs não casam, as irmãs não peneiram arroz, cadê? Amém? Minha avó levantou as duas, assim, já peneirou muito o arroz, né? Amém? Como é que é, né? Você pega o arroz ali, eu nunca peneirei também, não, mas eu já vi, né? Amém? Você pega ali, joga o arroz para cima, né? Enquanto o arroz está em cima, dá uma soprada, né? Sopra. Por quê? Porque a palha vai saindo. Olha só o que o diabo pediu, queridos. O diabo chegou diante de Deus, ele é atrevido, de vez em quando ele vai diante de Deus, né? E a Bíblia fala que Jesus falou, Pedro, você não sabe o que aconteceu hoje. O diabo foi diante de Deus e pediu para peneirar vocês como se faz com trigo. Pensa, queridos, os discípulos na peneira, né? O diabo jogando para cima e soprando, né? Pensa a sua vida peneirada. Pensa você na peneira do diabo, irmão. Misericórdia, né? Quem faltar mais de 3 cultos não tem nada a ver com isso, né? Irmãos, o Rodrigo controla as faltas no culto, né?
Se matar mais de 3 sem dar satisfação, se cair na peneira, já não, né? Não temos responsabilidade. Queridos, mas é importante entender isso. A palavra do Senhor fala, e Jesus disse para Pedro, Pedro, o diabo pediu para peneirar vocês como se faz com trigo. Jogar a vida deles para um lado, para o outro, jogar, né, fazer com que eles fossem peneirados. Mas eu orei ao Pai para livrar vocês disso. Amém? Queridos, Jesus, Ele intercedeu por nós, e ele, na oração sacerdotal, eu falei, Pai, não peço que tire do mundo, mas eu peço que guarde do maligno, guarde do mal. Amém, queridos? O Senhor não vai deixar o diabo peneirar com você. Se a sua vida já foi peneirada pelo diabo, se o diabo já te jogou para um lado para o outro, se a sua vida já foi levada pelas ondas malignas, nesse dia o Senhor te diz que Ele não vai fazer isso mais na sua vida, porque Deus não vai permitir mais, amém? Porque a palavra do Senhor fala que nós temos um intercessor, nós temos um advogado junto a Deus, que intercede por nós dia e noite. Quantos podem levantar a sua mão e falar, Jesus intercede por mim? Mas fala com fé, fala, Jesus intercede por mim, por isso o diabo não pode tocar na minha vida. Queridos, e aqui Jabes, ele teve esse discernimento. Falou, Deus, Senhor, me livre do mal, me livra do maligno, me livra das ciladas do diabo que ele tem lançado contra mim. E Paulo fala dos dardos inflamados do maligno. Queridos, o diabo, ele fica o dia inteiro tentando jogar flecha em você, tentando te acertar com algo, um pensamento, uma proposta indecorosa. Mas a palavra do Senhor, Jesus disse que o Senhor vai nos livrar do mal, amém? Em nome de Jesus. E por último, para começar, né, mamãe? Lá na reunião de obreiros eu estava falando, para terminar, tá, mamãe, é para começar, né, pastor? Que terminar, você não termina nunca mais, né? Queridos, mas aqui para começar a ceia, então, Jabes orou, falou, Senhor, livra-me das dores. Eu não quero sentir as dores que a minha família sentiu quando eu nasci. Eu não quero sentir as dores na minha família como a minha família sofreu comigo. Que o Senhor me livre das dores. Queridos, e olha só o que acontece no final do versículo. E Deus atendeu o seu pedido. Amém? Quantos querem que Deus atenda o seu pedido nesses dias? Fique de pé comigo, vamos orar agora. Os irmãos que vão distribuir a ceia podem se posicionar já. Queridos, essa ceia de hoje é a ceia do posicionamento. É a ceia da oração de Jabes. É a ceia que quando você participar da ceia hoje, você vai orar e a sua oração vai ser atendida, amém? A ceia de hoje, queridos, é importante. E a Bíblia fala que a ceia ela é um memorial. A Bíblia fala que a ceia é um memorial daquilo que Jesus fez por nós, amém? Por isso que Jesus disse, olha, todas as vezes que se reunirem, faça isso em memória de mim, e sabendo daquilo que Jesus fez, da obra que Jesus fez por nós. Queridos, e Jabes naquele momento ele orou tendo revelação do Espírito Santo sobre ele, do Deus que ele servia, e ele, Senhor, me abençoe, que o Senhor alargue minha fronteira, que a tua mão esteja comigo, que o Senhor me livre do maligno, e que o Senhor me livre das dores, amém? E a ceia de hoje é um memorial de que Jesus morreu na cruz, para que você fosse abençoado, amém? Faz comigo aí com a mão, com o dedão, né? Fala, Jesus morreu na cruz, para que eu fosse abençoado. Mas fala com fé, Jesus morreu na cruz, para que eu fosse abençoado. Jesus morreu na cruz, para que as minhas fronteiras fossem alargadas. Jesus morreu na cruz, para que a mão de Deus me acompanhasse todos os dias da minha vida. Jesus morreu na cruz, para que eu fosse livre do maligno. E Jesus morreu na cruz, para que eu fosse livre de dores na minha vida. Amém, queridos? Nenhuma maldição pode te alcançar em Cristo Jesus. Amém? Porque você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E quando nós participamos da ceia, quando nós participamos do pão, participamos do suco, que representa o corpo e o sangue de Jesus, nós estamos fazendo um memorial. Nós estamos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Fala, Senhor, eu tenho esperança de uma vida melhor, porque Jesus morreu na cruz por mim. Eu tenho esperança que eu vou ser livre dessa enfermidade, porque Jesus morreu na cruz por mim. Eu tenho esperança que a minha vida vai mudar, porque Jesus morreu na cruz por mim, amém? Quero trazer a
memória aquilo que pode me dar esperança. Você pode dizer comigo, quero trazer à memória, mas fala com fé, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Querendo, saiba disso, que Jesus tem para você algo diferente hoje. E ao participar da ceia, nós vamos entrar nessa comunhão e nesse memorial de que o Senhor vai fazer nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém?